Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o passe. O passe, ele é muitas vezes, em geral, né, nas casas espíritas, é o que as pessoas mais vêm em busca, né, do serviço do passe na casa espírita por diversos motivos diferentes. Então, hoje eu vou tentar explicar um pouquinho dentro da doutrina espírita, porque o passe não pertence, né, a cura através da imposição de mãos não é uma coisa que pertence ao espiritismo. O espiritismo tem a sua própria interpretação, que é o passe, que é o que a gente aplica nas casas espíritas, mas muitas outras filosofias têm, por exemplo, o reiki, você tem tantas outras interpretações diferentes da mesma ação. Então, hoje eu vou abordar especificamente o que a gente faz na casa espírita, tá? No geral. E eu trouxe, para a gente iniciar, eu trouxe uma passagem do Evangelho, da Bíblia, né? Que ela vai servir de abertura e depois ela vai servir de encerramento para as nossas reflexões da noite. Essa passagem é uma passagem de Atos 6, onde Pedro e João, quando eles, em um momento onde eles estavam indo para o templo para fazer uma das suas orações, né? Eles se depararam com uma pessoa com deficiência física, um homem com uma deficiência física, ele não andava, e esse homem abordou eles pedindo ajuda, né, pedindo algum tipo de ajuda. Provavelmente esse homem estava esperando, na verdade, uma ajuda financeira ou algo do tipo. E Pedro, nesse momento, ele olha para essa pessoa e diz, né, não tenho nem prata nem ouro, mas o que tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. E eu quero que a gente pense, guarde essa passagem para que a gente possa voltar nela no final das nossas discussões da noite. Tá? Vai ser muito importante para a gente entender qual é o propósito do passe e o que a gente deve esperar do passe e como ele atua na nossa vida. Então, a gente volta nesse mais tarde. Então, inicialmente, né, uma definição dentro da doutrina espírita do que é o passe é uma transfusão de energia espiritual, moral e vital, tá? Entre o passista, os passistas do plano espiritual, porque nós os passistas não damos o passe sozinhos, e a pessoa que está recebendo. O passe, ele atua diretamente no perispírito. Então, a gente vai ver uma imagem um pouquinho mais para frente. Nós que estamos encarnados, nós temos nosso corpo material, nosso corpo físico, que é esse que a gente toca, que as pessoas veem, que a gente, né, conversa e usa ele para viver as nossas experiências na Terra. Nós temos um corpo espiritual, que ele serve de intermédio entre o nosso espírito e o nosso corpo físico. Então, é através desse corpo espiritual que o nosso espírito passa todas as percepções do espírito para o nosso corpo físico, tá? E esse corpo, ele é ele que vai receber essas energias do passe. E depois, obviamente, isso pode se transferir, os benefícios são transferidos para o corpo físico, mas o passe é aplicado no nosso corpo espiritual, tá? E esse passe é refletido no corpo físico. O passe, ele é utilizado para reequilíbrio, alívio de dores, apoio em processos obsessivos e muitas outras situações. O que acontece é que conforme a gente vai entendendo um pouquinho mais a respeito do passe, a gente vai entendendo que cada pessoa, cada situação, cada desafio, cada problema que cada um enfrenta é uma coisa muito... muito pequenininha, né, gente? Desculpa. É uma coisa muito particular. E que nem tudo a gente consegue... nem tudo é sujeito de solução momentânea.
E a gente vai descobrindo, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso mais pra frente. Então, pra gente falar de como essas energias funcionam, como elas atuam, eu tô muito pro lado de cá, desculpa. Como elas vão funcionar, como é que alguém me passa uma energia e eu recebo, como é que tudo isso acontece. Eu trouxe um esquema muito básico aqui, que tem muito mais informação além disso, para a gente entender como é que tudo isso funciona, tá? Então, a gente tem aí, a gente tem um princípio espiritual, que é da onde o nosso espírito sai, é onde, não sei com muito detalhe, eu acredito que ninguém encarnado vai saber com muito detalhe, da onde saiu esse princípio espiritual, saiu de Deus, mas como ele é, a gente não conhece, a gente não sabe. Então, nós temos o princípio espiritual e temos o princípio material. E nesse meio, a gente tem o que a gente chama de fluido cósmico universal. Toda a matéria, tudo aquilo que a gente conhece, desde poeira cósmica até o nosso corpo físico, são todas alterações, manipulações desse fluido cósmico universal, tá? Então, é através desse fluido cósmico universal que essas trocas energéticas acontecem. Então, nós temos, é como se a gente estivesse no oceano, que é o fluido cósmico universal, nós estamos dentro do oceano, e cada um de nós somos uma partícula desse fluido cósmico universal. Tanto o nosso corpo espiritual, né, que é o nosso perispírito, quanto o nosso corpo material. E através desse fluido que essas trocas energéticas são realizadas, tá? Então, esse fluido cósmico universal é a matéria primitiva do universo, intermediário entre o espírito e a matéria, base da formação do perispírito e da energia vital. A energia vital é a energia que anima o nosso corpo material, tá? Só para dar um contexto. Aí, a gente traz... Tá muito pequenininho, desculpa. Eu tentei trazer uma imagem para ver se ajudava, mas tá muito pequenininho. Eu trouxe um esqueminha só para facilitar a visualização do que é o espírito, o perispírito, que é o nosso corpo espiritual, e espírito, perispírito e matéria, e o corpo físico. Então, a sementinha aqui, que seria um abacatezinho, ele está dizendo que essa sementinha aqui seria o nosso espírito. A parte mais interna seria o nosso espírito. Depois a gente tem o nosso perispírito, né? Não necessariamente na localização, mas só para a gente entender que são corpos diferentes. Nós temos o nosso perispírito, que é o nosso corpo espiritual, que ele é turvo, ele não é né? Não é que nem especificamente igual ao nosso corpo, ele é uma matéria mais sutil. E depois a gente tem o nosso corpo físico, que é o corpinho que todo mundo vê, toma banho e, né, e todas as demais coisas que a gente usa no dia a dia. Vou passar para frente. Aí, a gente vai entrar na questão dos centros de força, né, que é por onde a gente recebe essas trocas energéticas. Então, a gente tem no corpo físico, que são os plexos, onde estão centralizados aí o que são os 7 centros principais, que são chakras, né? As pessoas que várias denominações aí já têm o conhecimento dos chakras. O que eu coloquei aqui são apenas os 7 principais. Existem muitos outros espalhados pelo corpo, mas muitos outros mesmo. Esses são os que a gente normalmente lida. Então, partindo lá do topo da cabeça, o coronário, depois o frontal, na região da testa, o laríngeo, na garganta, o cardíaco, no tórax, o gástrico, no abdômen, o esplênico um pouquinho mais para baixo no abdômen e o genésico, que seria o básico, né? Cada um deles tem uma capacidade de captar, metabolizar e de irradiar energias. Então, por exemplo, quando vocês entram na sala do passe para tomar o passe, a gente, nessas trocas energéticas que são feitas na sala do passe, elas ocorrem assim. Não necessariamente a gente precisa especificar cada chakra durante o passe.
a espiritualidade que está ali nos auxiliando, que está realmente fazendo o trabalho no background, né? São eles os responsáveis por direcionar e equilibrar essas energias no nosso corpo. A gente vai receber aquilo que a gente precisa durante o passe, aquilo que o nosso corpo espiritual, nosso corpo material precisa naquele dia, naquele momento. Então é bem particular para o nosso caso, tá? Por isso, quando vocês veem a gente mexer na mão, que às vezes a gente vê que alguém dá uma espiada, abre o olho, o que será que estão fazendo comigo? A gente não tá fazendo nada demais, tá? A gente tá literalmente ali em prece, pedindo, buscando se concentrar para estar em prece, para facilitar essa transmissão dessas energias vindas do plano espiritual para cada um de vocês, tá bom? Aí a gente entra nos pormenores, né? Que muitas vezes a gente acredita que a cura vem só de, por exemplo, vir no centro tomar um passe. Existem diversas etapas no meio desses dois pontos que a gente precisa analisar e a gente precisa entender para que não só o passe que a gente recebe, ele tenha um efeito, seja efetivo na nossa vida, né? Seja ele realmente funcione, quanto as nossas expectativas sejam reais e sejam aplicáveis aos problemas que a gente vive naquele momento. E aí não tem como a gente falar disso sem a gente entrar na questão das leis divinas. E entender como elas atuam na nossa vida quando nós estamos encarnados ou desencarnados. Mas vou falar nesse momento atual que a gente está vivendo, que é isso que importa, né? As leis divinas, elas atuam em todo o universo, obviamente. O nosso corpo espiritual e o nosso corpo físico não são exceção. Então, não existe, dentro da doutrina espírita, nós não atribuímos a palavra, por exemplo, um milagre. Que a gente entende que a natureza não dá saltos. Ela tem todo um processo de harmonização e de desarmonização que faz parte do nosso processo evolutivo. E dentro das leis divinas nós já sabemos que existem leis tanto de destruição quanto leis de construção e desenvolvimento. Então a gente precisa entender aonde a gente se situa em determinados momentos da nossa existência para entender por que aquilo está acontecendo com a gente, por que a gente está enfrentando aquela situação, por que aquele problema ou aquela doença ou determinadas coisas estão acontecendo com a gente naquele momento. Para a gente entender a eficácia do atendimento do passe. A gente vai estar sempre conectado às leis de justiça, amor e caridade. Isso não tem como fugir. Então, se por exemplo, em algum momento eu vou no passe, eu vou lá no centro, tomo passe, mas eu não estou melhorando. Tipo assim, eu não vejo nada acontecendo na minha vida, Deus só pode estar me castigando, alguma coisa do tipo. Então a gente precisa, que até foi um pouco parte do que a gente teve no estudo, calhou muito bem com o que a gente falou hoje no estudo de Joana um pouco mais cedo. Não existe essa ideia dentro do espiritismo, da interpretação espírita, não existe essa ideia de castigo de Deus. Então ninguém fica doente porque Deus está castigando, ou algo do tipo. Ninguém enfrenta uma situação difícil porque é um castigo de Deus, não. Isso acontece muitas vezes porque aquela situação vai servir para te impulsionar na tua reforma íntima. E é por isso que é tão importante que a gente entenda como o passe acontece. É importante a gente entender qual é o nosso momento atual. É importante a gente entender todos os fatores que estão ao nosso redor para a gente conseguir aplicar tudo isso na nossa vida e nos ajudar na nossa própria melhora. Seja lá no que a gente vem enfrentando. E entender que a dor e o sofrimento, ele faz parte de um processo educativo na evolução do ser humano, né? Na evolução do espírito. Quando a gente olha para a dor e para o sofrimento como algo punitivo, a gente está olhando isso, a gente está fazendo, na verdade, a gente está aumentando o nosso processo de dor, porque a gente vai estender esse sofrimento sem necessidade. Se a gente olhar para a nossa dor e para o nosso sofrimento, para todos os desafios que a gente enfrenta todos os dias, com o objetivo de o que essa situação está querendo me ensinar?
O que será que eu estou batendo de frente, que eu estou evitando lidar, como a gente falou hoje no estudo? O que será que eu estou evitando de enfrentar, ou de lidar, ou de resolver, que essa situação está trazendo para mim com tanta força e nunca para de vir, parece que eu estou vivendo essa situação há tanto tempo. O que será que isso está querendo me dizer que eu não estou entendendo, ou eu não estou querendo trabalhar em mim? Esse é o papel da dor, esse é o papel do sofrimento. Então, nem tudo é passivo de solução material. Às vezes, aquela situação, aquela dificuldade é para o aprimoramento do nosso espírito. E aí a gente vai entrar na parte que é o que vocês veem muitas vezes lá na salinha do passe. O que eu trouxe é bem um resumo, tá? Nós tivemos aí, por exemplo, o curso do passe há 2 fins de semana atrás, e o pessoal ficou algumas horas fazendo o curso do passe para entender técnicas e tudo mais. Então, o que eu estou trazendo aqui é só para vocês terem mais ou menos uma ideia do que acontece quando vocês estão lá, tá bom? Então, na casa espírita, nós temos o passe misto, tá? Que é o que a gente normalmente aplica nas casas espíritas, que é o passista, a pessoinha e vocês estão lá sentadinhos na cadeira. A gente tem um passista no plano espiritual e a gente tem o passista no plano espiritual, que ele vai fazer a manutenção dos fluidos ali, combinados com os fluidos vitais que a gente possui, para a gente poder fazer essa transmissão de fluidos para vocês. Então, vocês vão ver que a gente vai estar com a mão em posição das mãos, às vezes a gente vai fazer alguns movimentos que vocês vão pensar que a gente está maluco, mas a gente não está maluco, a gente está fazendo aquilo ali porque tem um propósito, tá? E algumas técnicas a gente não é comum acontecer nos centros espíritas, como, por exemplo, o sopro. Aqui no nosso centro, por exemplo, a gente não tem. Exige uma característica muito específica do médium passista para que isso aconteça, para que isso possa ser usado. Aqui no nosso centro nós não temos, senão vocês vão até o momento, né? Não sabemos o amanhã. Obviamente, dentro da sala do passe, a gente sempre busca estar em silêncio. O passista, ele está, ou deve estar, né, constantemente em prece, porque, mais uma vez, a gente tem que buscar estar conectado com os mentores daquele trabalho. Então, quando vocês veem a gente de olhinho fechado ali, aplicando passe em vocês, é porque a gente está em prece, pedindo intercessão, pedindo para que tanto nós quanto vocês sejam auxiliados naquele momento. Aí entra a parte do assistido, né? Tanto do papel do passista quanto do assistido. Porque muitas vezes a gente acredita que nós não precisamos fazer nada. A gente vai no centro e a gente vai tomar um passe e a gente só precisa chegar lá, aparecer e tomar um passe. É óbvio que, independente das nossas atitudes, o socorro sempre vem. Porque a gente não recebe socorro por merecimento, a gente recebe o socorro porque é a lei divina de nos socorrer e nos ajudar o tempo inteiro. Mas se nós formos espertos, a gente entende como o mecanismo funciona e a gente se prepara antes para que esse passe seja efetivo, mais uma vez, na nossa vida. Vou ler esse é um pedacinho do livro de André Luiz. Eu acho que esse de cima é o Missionário da Luz, né? Domínio da Mediunidade. Onde tem uma conversa entre o mentor e André Luiz, né? E a Luz está explicando para o André Luiz o que acontece dentro da sala do passe, né? Então ele fala, amigavelmente se reúnem sublimadas emanações mentais da maioria de quantos se valem no socorro magnético, tomados de amor e confiança. Aqui possuímos uma espécie de altar interior, formados pelos pensamentos, preces e aspirações de quantos nos procuram trazendo o melhor de si mesmo. É muito importante que a pessoa que vai tomar o passe, ela tenha consciência do momento que ela está.
Então, ela está indo buscar um socorro, ela está indo buscar uma iluminação, ela precisa de um preparo para isso. E a gente não está falando de ritual, hoje o que a gente está falando é que a gente precisa buscar nos sintonizar com os nossos mentores. É essencial que a gente esteja em prece antes da gente entrar na sala do passe, que a gente busque estar com um pensamento elevado, busque estar sintonizado, principalmente nessa atmosfera do centro, que é uma atmosfera diferenciada, que a gente tem os trabalhadores do plano espiritual que estão aqui para nos auxiliar, que muitas vezes, por exemplo, se a gente vem com colegas obsessores ou alguma coisa do tipo, eles também são tratados aqui, mas para que a gente consiga essa brecha para receber o auxílio, a gente precisa dar campo para que esse auxílio chegue até nós. E mentalizar isso, estar conectado, buscar estar conectado com o plano espiritual superior, é essencial para que a gente possa realmente receber sentir os benefícios do passe toda semana, tá? Então, espera-se que do passista dedicação, preparo moral e emocional, boa saúde física, fé, humildade e sintonia com os benfeitores. E do assistido, confiança, receptividade e forma íntima. O passe não possui o esforço, não substitui o esforço pessoal nem tratamento médico. Às vezes a gente precisa entender que isso, por exemplo, numa situação de saúde, né, a pessoa precisa de ajuda. Eu vou parar de ver meu médico, eu só vou receber a oração de alguém, ou vou no passe na casa espírita tal. Uma coisa não anula a outra. Se você quer receber o passe como um auxílio para, né, para te ajudar a passar por aquele processo, que mais uma vez, nem sempre a gente vai conseguir ter uma cura física, porque às vezes aquela cura física vai completamente contra ao momento que o nosso espírito precisa para evoluir e para se desenvolver e alcançar níveis evolutivos maiores, mais elevados. Mas a gente precisa ter isso na cabeça, que uma coisa não altera a outra. Um atendimento médico numa situação de necessidade precisa ser tomado, tá? Eu vou ter que ler, vocês não vão ler nem mal, né? Não dá, desculpa. Bom, nessa imagenzinha mostra a intenção, não consigo nem dar zoom. Mostra mais ou menos o que acontece no plano espiritual enquanto nós estamos aqui na casa espírita, tá? Inclusive tem um link no fim que eu vou nas minhas referências, que explica o que acontece na casa espírita ao longo de todos os serviços da casa. Então, depois, se vocês quiserem ver, eu deixo o link, vocês conseguem consultar isso e entender o que acontece no background enquanto a gente está falando. Enquanto eu, por exemplo, estou palestrando, eu tenho os mentores que estão aqui tentando me auxiliar a falar o que vocês precisam ouvir. Então, é óbvio que eu tenho que me preparar antes, mas essa sintonia vai acontecendo desde o momento que eu sento para começar a me preparar para a palestra. Essa sintonia vai acontecendo e no dia da palestra você tem o auxílio. A mesma coisa com o serviço do passe, a mesma coisa com todos os serviços que a Casa Espírita for oferecer, tá? Aí eu vou fazer uma observação. A gente chegou num ponto extremamente importante. Que muitas vezes a gente acredita que o passe é o serviço mais importante que tem na Casa Espírita, né? A gente vai na Casa Espírita para tomar o passe. E a gente esquece que a palestra, ela é essencial para a pessoa que vai tomar o passe. Que se você, por exemplo, fica do lado de fora e não assiste a palestra, porque, não tô afim de ouvir aquela mina chata falar de novo, a mesma coisa, tá? Toda semana falando a mesma coisa. Nesse momento, você está perdendo a grande oportunidade de não só se evangelizar, não só abrir o teu campo mental para receber o auxílio dos teus mentores, como muitas vezes você está perdendo a oportunidade de auxiliar, por exemplo, um colega obsessor que você tem com você. Que ele poderia estar ouvindo essa palestra, poderia estar talvez sendo tocado e poderia estar deixando de pegar no teu pé, entendeu? Então tem várias coisas que acontecem por trás e a palestra é o que vai fazer com que o seu passe seja
é mais efetivo, porque você vai estar mais em sintonia com a proposta do passe, que você ouviu a palestra primeiro. Então, se eu for colocar numa escala do que é mais importante, a palestra é mais importante do que o passe. E aqui no salão, a gente tem os mentores no plano espiritual que ficam ali também auxiliando e já preparando as pessoas para o passe. Às vezes, quando tem muita gente e a gente não tem trabalhador o suficiente, a gente dá o passe no salão, que acontecia muitas vezes no outro centro, né? Que a gente dava passe coletivo no salão. E os mentores estavam ali da mesma forma e estavam nos auxiliando. Então, essa imagem, ela demonstra como essa ajuda do plano espiritual acontece só em termos de curiosidade, né? E mostra, na de baixo, mostra que cada um, a gente acha que só estamos nós aqui ouvindo a palestra. Não, tem muitos desencarnados conectados a esse momento que também precisam ouvir essa palestra, precisam receber essa informação e eles são trazidos pelos mentores para poder receber essa informação e esse auxílio, tá? Então, a palestra prepara o paciente, né? Então, a palestra... O paciente não, eu coloquei paciente, mas não faz o menor sentido, o assistido. A palestra esclarece sobre o processo do passe e ação dos espíritos e a importância da reforma íntima, preparando o assistido para receber a ajuda espiritual de forma mais eficaz. Aí cria um ambiente receptivo, potencializa os efeitos terapêuticos, promove a manutenção do bem-estar, estimula a reforma íntima, que é a fonte de todos os nossos problemas. Se a gente não fizer reforma íntima, a gente vai continuar tendo os mesmos problemas sempre, porque a fonte dos problemas está dentro de nós. Favorece o tratamento de espíritos sofredores e obsessores, como eu falei anteriormente. Quando vocês terminam o passe, normalmente vocês veem que a gente deixa uns copinhos ali fora com água, que é água fluidificada. Essa água, ela não é fluidificada por nós, ela é fluidificada pelo plano espiritual. O ideal é que nós, como tem muitos copos ali, ninguém sabe que copo que vai, né, tomar, que cada um de vocês vão sair e vão tomar, existe uma fluidificação geral ali, né? Mas se, por exemplo, o ideal é que a gente traga as nossas garrafinhas, pode deixar na mesa, não tem problema, deixa ali na mesa, só não esquece de pegar depois, que normalmente o pessoal esquece de levar a garrafinha embora. Põe ali a sua garrafinha com água dentro, não precisa estar destampada nem nada, que no plano espiritual não tem barreira nenhuma. Põe a sua garrafinha ali, você vai receber os benefícios específicos para a sua necessidade. Então, da mesma forma, quando a gente faz o evangelho no lar em casa, a gente não deixa a aguinha lá preparadinha, um copinho para cada um, é a mesma situação. A gente vai receber do plano espiritual aquilo que a gente precisa dentro da nossa aguinha ali. E tá acabando, põe mais um pouquinho de água, aquilo vai render a semana inteira, até o próximo passo, não tem problema. Então, atua como veículo para absorção de energias salutares, pode ser utilizada para ingestão ou aplicação externa. Importância da fé e da prece no momento da fluidificação. Mais uma vez, a gente não faz a fluidificação aqui no centro, né? O plano espiritual faz a fluidificação da água, mas é importante que quando a gente está consumindo, a gente também entra em prece, né? A gente está ali consciente naquele momento que a gente acredita que aquilo vai fazer bem pra gente, a gente tem a fé naquilo, e a gente potencializa tudo aquilo que a gente põe atenção em. Então, para aqueles que forem consumir, fica a dica. Façam uma prece, mentalizem que aquilo realmente está fazendo o efeito que vocês esperam. E aí, esse eu vou ter que ler mesmo, porque esse é extremamente importante para a gente nessa noite. Como que a gente mantém os efeitos do passe, né? Porque, tá bom, vim aqui, tomei o passe, tomei a minha aguinha, fui embora, virei a esquina, alguém me fechou, eu já fiquei brava, já xinguei, já perdi minha paciência, já foi tudo embora, já tô sentindo que eu tô toda desequilibrada de novo. Existem algumas coisinhas que a gente precisa fazer, obviamente, pra gente se manter conectado com o auxílio que a gente recebeu. Porque, né, tudo, mais uma vez, tudo tá dentro de nós. Então, se a gente não buscar esse equilíbrio,
a gente vai vir, vai tomar o passo, vai embora, vai fazer tudo errado de novo e vai viver um ciclo, né? Reforma íntima, vigilância e oração, que isso vocês já estão, desculpa a expressão, mas vocês já estão carecas de saber, né? Que precisa da reforma íntima. Elevação do padrão vibratório. Então, toda vez que a gente entrar... então, essa tá rindo, né? Toda vez que a gente entrar num campo vibracional, mental, que seja prejudicial pra gente, que a gente tá com raiva, que a gente tá com ódio, que a gente quer matar alguém, que acontece, tá? Acontece muito, comigo pelo menos, não sei com vocês, mas comigo acontece com uma certa frequência. Que a gente tá triste, magoado, todos esses sentimentos que não vibram no bem, que não nos trazem sentimentos bons, a gente tem que na hora falar, opa, não é aqui que eu quero estar, vamos mudar de pensamento. Então muda para alguma coisa, põe uma música, se não consegue fazer sozinho, põe uma música, deixa um livro com mensagens que vão tipo, te ajudar, que você acredita que aquilo vai ser bom para você. Liga para um amigo, sei lá, pega aquele seu amigo que atende o telefone, o que você quer, entendeu? Conversa com essa pessoa, faça alguma coisa que vá mudar o teu padrão vibratório, porque quando a gente cai no nosso padrão vibratório, parece que tudo se intensifica. Então, buscar estar com o nosso padrão lá em cima, prática do bem, da caridade, do autoconhecimento. Não adianta só não fazer o mal, a gente tem que fazer o bem. Isso é uma obrigação nossa. E a partir desse momento a gente pratica o autoconhecimento, né? Porque todas as vezes que a gente tem dificuldade de fazer o bem, a gente vai se perguntar por que eu não consigo fazer isso? Por que é tão difícil para mim fazer esse bem? Por que é tão difícil para mim ter uma conversa com essa pessoa que eu detesto tanto? Por quê? Entendeu? Então, tudo uma questão de construção. Que eu também estou tentando praticar, tá? Viver com espírito imortal em busca do equilíbrio, como espírito imortal em busca do equilíbrio. Entender que nós estamos aqui de passagem. Entender que esse momento da nossa existência, ele é o mais importante hoje, como todas as outras identidades que nós tivemos no passado foram a mais importante. E tudo passa. Seja um problema, seja uma dificuldade, sejam momentos felizes, as coisas vão passar, porque fazem parte do nosso aprendizado. E se a gente entender que a nossa existência atual é um pedacinho da nossa vida eterna, a gente vai começar a viver com mais consciência, né? Dar mais valor para as coisas que são realmente necessárias, que são realmente importantes no contexto da eternidade, não no contexto da Cíntia materialista que está nesse momento querendo um monte de coisa que não necessariamente é importante para a vida dela, entendeu? Mas a Cíntia fica brava porque ela não tem, entendeu? É normalmente assim que acontece. Essa tabelinha do lado, ela fala do centro de força, né? O que a gente falou lá na frente, que são chakras, coronário, frontal, laríngeo, cardíaco, gástrico, esplênico e genésico. Fala quais atitudes que a gente, só para a gente ter um norte, quais atitudes a gente toma na nossa vida que prejudicam esse centro de força e quais são os cuidados que a gente deve ter para evitar esse problema, tá? É claro que isso daqui tá com um olhar muito abrangente, né? Mas a gente vai conseguir, eu li e eu me identifiquei em praticamente todas elas. Então, tem muita coisa que eu preciso trabalhar em mim mesma. Então, fala que no coronário, excesso de preocupação, estafa mental, sono insuficiente ou excessivo, ódios, mágoas, rancores, autocompaixão, o desejo e a vibração no mal, egoísmo, ideias de vingança, falta de mentalizações positivas e negativismo prejudicam o nosso centro de força coronário. Cuidados que devemos ter: equilíbrio das emoções, repouso e refazimentos naturais, praticar e desejar o bem, compaixão, altruísmo, sentimento de piedade, oração frequente, otimismo. Chakra frontal: ter olhos maus, importar-se e disseminar fofocas e mexericos, alimentar inveja e orgulho, descontroles físicos e emocionais,
pessimismo e ou hipocondria, arquitetar planos maliciosos ou maldosos, leituras nocivas. Tudo isso prejudica o nosso chakra frontal. Os cuidados que a gente deve ter. Ver sempre positivamente, falar bem das coisas e das pessoas, abolir preconceitos, equilibrar a atividade física, acreditar-se bem e bom, sem com isso envaidecer-se ou orgulhar-se, fazer boas leituras, diversão sadia, evitando excessos. Chakra laríngeo. Falar mal, dar maus conselhos, monoideísmo, fechar-se sobre os próprios sentimentos, desdenhar, ridicularizar o próximo e vícios. É o que prejudica. Os cuidados que devem ser tomados. Falar bem, dar bons conselhos, bons estudos e boas conversas. Abrir-se a diálogos construtivos. Extrair sempre o lado positivo das pessoas. Ausência de vícios. Cardíaco. Emoções fortes, viciações que mexam com os sentimentos, preguiça, comodismo, rancor, mágoa, ódio, sentimentos de vingança, violência, impaciência e irritabilidade, que é o que prejudica. Os cuidados. Busca pelo autoconhecimento, domínio de si mesmo, ausência de vícios, atividades físicas e intelectuais compatíveis, amizade, compreensão, humildade, perdão e esquecimento do mal, tranquilidade, vibração de amor pelas criaturas, altruísmo. Gástrico. Estou perdendo fôlego. Gula, aguçamento do apetite por interesses subalternos, alimentos de difícil digestão, jejum continuado, vícios, disfunções digestiva, descontrole emocional, hipocondrias, elevados níveis de açúcar, o que ajuda. Educação alimentar, alimentação regular, natural e equilibrada, digestão normal, ausência de vícios. Esplênico, pouca ingestão de líquidos, alimentação muito condimentada, excesso de exercício físico, mágoas não resolvidas e irritabilidade. Cuidados. Ingestão de muita água, alimentação natural com o mínimo de condimentos, exercícios físicos regulares e dentro dos limites individuais. Superação de mágoas, paciência e bondade. E por último, genésio. O que prejudica? Abusos sexuais, uso de afrodisíacos, excitantes e estimulantes sexuais de toda a ordem, fixação sexual, aborto, ideias criminosas, fumo, álcool, tóxicos. Os cuidados que se devem ter. Controle e educação da sexualidade e suas funções e uso. Ideias criativas, ausência de vícios. Desculpa. Por que eu trouxe essa tabela? Só para a gente entender que os nossos hábitos são muitas vezes os causadores da maior parte dos problemas que a gente tem. E que não adianta a gente acreditar que apenas o externo vai resolver os nossos problemas. Se a gente não tomar nenhuma atitude, se a gente não buscar a nossa auto-melhora nos pequenos detalhes, a gente não se livra do problema. A gente vai ficar aqui como se você tem uma dor de cabeça constante. Você toma o remédio ele vai cortar a sua dor de cabeça, mas ele não vai resolver o problema que você está passando. Ele só vai tirar os efeitos naquele momento. É a mesma coisa com todos os problemas que a gente enfrenta, com todo o sofrimento, toda a dor. Se a gente não buscar a fonte daquele problema e tratar a fonte daquele problema, a gente vai ficar vivendo de paliativo a vida inteira. Vai ficar sempre dependente de outras pessoas ou, né, de alguma coisa para estar bem. Onde a gente é ofertado o tempo inteiro o autoconhecimento e a paz por tudo aquilo que a gente estuda e a gente consegue fazer isso por si mesmo. E aí, como eu tinha dito, essa é o último slide, eu prometo que eu vou parar de falar. A gente voltou naquela primeira passagem que eu disse de Pedro em Atos, né? Todas as pessoas, só para a gente fazer uma reflexão, todas as pessoas que foram curadas por Jesus, todas as pessoas que foram ajudadas por Jesus ou por qualquer outro dos apóstolos que agiram em nome de Jesus
todas elas morreram. Não necessariamente naquele momento, né? Naquele momento elas receberam ajuda e continuaram a vida delas. Mas todas elas perderam o corpo físico. E isso faz com que a gente entenda que o que a gente busca quando a gente vem no centro espírita, o que a gente busca quando a gente vai em qualquer outra religião, o que a gente busca quando a gente busca auxílio espiritual. A gente precisa entender que, é claro, a matéria ela é necessária para o nosso desenvolvimento. Mas a base dos nossos recursos e das nossas necessidades tem que ser uma base não perecível, que é do espírito. Então a gente precisa focar nas necessidades do nosso espírito. Quando a gente vem buscar uma ajuda, quando a gente vem buscar uma orientação, quando a gente vem buscar um passe, não necessariamente a gente deve buscar pela solução dos nossos problemas materiais, sejam eles de doença, sejam eles, né, financeiros ou qualquer outro problema que a gente tenha material. Mas entender que aquilo que a gente vai receber, principalmente do auxílio na casa espírita, é para o nosso adiantamento espiritual, porque o nosso espírito é eterno, ele não morre. Nosso corpo material e as necessidades do nosso corpo material são passageiras.